Em 1947, um navio mercante chamado SS Ourang Medan navegava pelas águas agitadas do Estreito de Malaca quando uma mensagem de rádio captou a atenção de embarcações próximas. A transmissão era caótica, quase ininteligível, mas trazia uma sequência de pavor absoluto. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Estão caídos na sala de navegação e na ponte. Provavelmente, toda a tripulação está morta. E então, o silêncio. A última palavra captada foi uma frase curta e cortante: eu morro. Quando os socorristas americanos chegaram ao local horas depois, encontraram o navio intacto, sem sinal de colisão ou fogo. Ao subirem a bordo, não encontraram apenas uma cena de desolação, mas um tablial congelado de puro terror. Todos os membros da tripulação estavam mortos, espalhados pelo convés. O que mais intrigou os investigadores não foi o fato de estarem mortos, mas a expressão em seus rostos. Estavam com os braços estendidos, as bocas abertas em um grito mudo e os olhos fixos em algo que, para qualquer observador, parecia invisível. Não havia ferimentos visíveis, nem sinais de luta ou envenenamento aparente. O mistério do Ourang Medan tornou-se um dos enigmas marítimos mais persistentes do século XX, não apenas pela brutalidade, mas pela completa ausência de uma explicação lógica que unisse as peças de um cenário tão bizarro. O que teria levado uma tripulação inteira a encontrar um fim tão simultâneo e apavorante em um mar calmo? A investigação deste caso nos obriga a olhar além das lendas de fantasmas e monstros marinhos, mergulhando nas possibilidades físicas, químicas e geopolíticas que cercam um registro tão incompleto. É comum que histórias assim sejam descartadas como folclore, mas quando analisamos os detalhes técnicos do que aconteceu naquela embarcação, percebemos que existe uma estrutura de fatos que, embora escassos, aponta para uma falha catastrófica ou uma exposição a algo que ignoramos completamente. As primeiras teorias que surgiram na época focaram em vazamentos de carga tóxica. Naquele período pós-guerra, o transporte de produtos químicos industriais e militares era frequente e muitas vezes mal documentado. Se o navio transportava cianeto de potássio ou gases nervosos experimentais, um vazamento silencioso poderia ter dizimado a tripulação em questão de minutos. O gás, sendo mais pesado que o ar, acumularia-se nos compartimentos inferiores, agindo como um assassino invisível. Isso explicaria por que os homens na ponte pareceram morrer enquanto ainda tentavam pedir socorro. Mas aqui surge a primeira contradição: se fosse um vazamento químico comum, por que não há registros oficiais de carga na companhia dona do navio? O Ourang Medan parece ter sido uma embarcação fantasma nos registros portuários, como se o navio nunca tivesse existido oficialmente. Essa ausência de papelada levanta uma questão desconfortável. O que estava sendo transportado que exigia tanto sigilo a ponto de apagar a existência da própria embarcação e sua tripulação? A tensão aumenta quando analisamos os relatos dos socorristas que subiram a bordo. Eles descreveram uma sensação térmica inegável. Mesmo sob o sol escaldante do Sudeste Asiático, afirmaram sentir um frio intenso enquanto caminhavam pelos corredores do navio. Em casos de morte por envenenamento químico extremo, a fisiologia humana pode reagir de maneiras imprevisíveis, mas o relato de um frio localizado é recorrente em casos de descompressão ou falha em sistemas de refrigeração industrial. Se o navio carregava nitrogênio líquido ou outros gases refrigerantes sob pressão, um rompimento de tanques poderia ter criado uma zona de morte instantânea por asfixia por deslocamento de oxigênio, congelando o ambiente
e as pessoas ali presentes. A física de um desastre desse tipo é plausível, mas ainda não resolve o enigma do comportamento dos tripulantes. Se avançarmos para uma segunda camada dessa investigação, encontramos o fator psicológico. O pânico coletivo pode levar a reações físicas extremas. No entanto, o pânico não explica a morte simultânea. O cenário do Ourang Medan sugere que não houve tempo para reação, uma supressão biológica súbita. E aqui entramos em uma zona cinzenta, a possibilidade de interferência externa. Durante a década de 40, o desenvolvimento de armas biológicas e agentes químicos estava no auge. Se o navio foi uma plataforma de teste para uma substância que ainda não conhecíamos, o silêncio das autoridades faz sentido. É muito mais fácil deixar uma lenda de mistério se espalhar do que admitir que um experimento saiu do controle e terminou em uma tragédia que deveria permanecer escondida sob o oceano. Muitos estudiosos que tentaram reconstruir os eventos apontam para uma contradição fundamental: a mensagem de rádio. Se a tripulação morreu por um evento súbito, quem estava operando o rádio durante os momentos finais? E se os socorristas encontraram os corpos em posições de sofrimento, quem teria selado o destino do navio antes que a equipe de resgate chegasse? Algumas versões indicam que o incêndio começou no porão logo após a chegada dos socorristas, obrigando-os a abandonar o navio às pressas. Esse incêndio destruiu qualquer prova física que pudesse ter esclarecido a causa da morte. A conveniência desse desfecho é, talvez, a parte mais inquietante de toda a narrativa. Em investigações de acidentes complexos, a destruição total de evidências por fogo é frequentemente o último recurso para ocultar uma falha que, se revelada, teria consequências políticas globais. Porque, afinal, um navio que aparentemente carregava algo tão volátil não possuía um manifesto de carga legível. A ausência de registros oficiais não é apenas uma curiosidade, é um sinal de alerta de que o Ourang Medan operava fora da jurisdição marítima normal. Estamos lidando com um sistema de transporte secreto que falhou, ou com um fenômeno natural raro que pegou uma tripulação desprevenida. A ciência nos diz que existem zonas no oceano onde a liberação repentina de metano do fundo do mar pode afogar uma embarcação em gás inerte, causando desmaios em massa. Porém, no meio do Estreito de Malaca, tal evento seria um registro geológico único, e não há nada nos arquivos de desastres naturais que confirme uma liberação dessa magnitude em 1947. Ao examinarmos as contradições, percebemos que o caso não é sobre o sobrenatural, mas sobre a limitação da informação. As peças que faltam não são fantasmas, segundo documentos de carga, relatórios de inteligência militar e prontuários médicos da tripulação que nunca foram tornados públicos. O mistério prospera onde o Estado prefere o silêncio. A cada tentativa de encontrar uma explicação física definitiva, deparamo-nos com o mesmo muro, a falta de vestígios físicos. Um navio que carrega uma tripulação morta, que entra em combustão assim que é encontrado e que desaparece das listas de registro, não é um acidente convencional. É uma peça de um quebra-cabeça que foi intencionalmente desmontada. Chegamos ao ponto crucial da nossa análise. O que resta quando removemos o sensacionalismo? Resta um navio mercante, uma carga não declarada e um desfecho catastrófico que serviu para enterrar a verdade no leito do oceano. A ideia de que o Ourang Medan possa ter sido parte de um projeto que deu errado não é uma teoria da conspiração vazia, mas uma dedução lógica baseada no padrão de comportamento de entidades que lidam com materiais perigosos sob sigilo.
Se uma substância desconhecida causa uma morte rápida e deixa um ambiente esterilizado, a única forma de garantir a segurança é eliminar o navio, a carga e as testemunhas. A combustão espontânea que forçou o resgate a abandonar a embarcação pode ter sido, na verdade, uma medida de contenção, um protocolo de destruição de provas disparado remotamente ou por um sistema de segurança do próprio navio. Essa perspectiva reorganiza tudo o que sabíamos. O mistério não é o que matou a tripulação, mas porque a história foi mantida viva sob uma aura de impossibilidade. Ao transformar a tragédia em um mito, o foco sai da responsabilidade dos envolvidos e se desloca para o incompreensível. A dúvida sobre o que realmente aconteceu é mais útil para os responsáveis do que a verdade sobre uma negligência catastrófica. O Ourang Medan deixa de ser um relato de terror e se torna um estudo de caso sobre como o segredo absoluto pode ser mantido através da manipulação da percepção pública. O que encontramos, ao final, é a constatação de que a nossa curiosidade por eventos inexplicáveis é muitas vezes a cortina de fumaça perfeita para esconder o que há de mais humano e sombrio nos registros da história. O navio não é um fantasma, é um arquivo silencioso de algo que nunca deveríamos ter encontrado. A mensagem final, captada pelo rádio, não era um pedido de socorro espiritual, mas a constatação de que a contenção havia falhado. E enquanto a história do Ourang Medan continuar a ser contada como um enigma insolúvel, a verdadeira causa daquela morte coletiva permanecerá protegida pelo mesmo sigilo que a criou. O caso encerra-se com uma pergunta que se renova a cada nova análise: quanto da nossa realidade é moldada pelo que nos é permitido saber, e o que mais repousa nas profundezas, aguardando que alguém novamente tente iluminar o que foi feito para ficar na escuridão.